Bem-vindo ao estúdio Uniceub, produzido pelo Laboratório de Telejornalismo do Centro Universitário de Brasília. Este programa é transmitido pela TV Uniceub. Eu sou Henrique Moreira e você é o meu convidado especial. Estúdio Uniceub recebe o professor Luiz Martins da Silva, idealizador e coordenador do projeto SOS Imprensa da Universidade de Brasília. Ele é doutor em Sociologia pela Universidade Nova de Lisboa e professor da graduação e da pós-graduação em Comunicação na Universidade de Brasília. Trabalhou em importantes órgãos de imprensa como o Jornal o Globo, a revista Veja e Ciência Hoje. Suas pesquisas concentram-se nas áreas de jornalismo público, comunicação pública, comunicação e mobilização social. O professor Martins também é poeta, tendo vários livros publicados e diversos prêmios nacionais. Recentemente lançou o livro O Jornalismo como Teoria Democrática. Professor Martins, obrigado por aceitar o nosso convite e é um prazer tê-lo aqui conosco no estúdio Uniceub. Prazer todo nosso. Num artigo recentemente publicado no Observatório da Imprensa, o jornalista Francisco Júlio Xavier chamou a imprensa brasileira de grotesca, dizendo que ela não cumpre decentemente a sua missão de informar de maneira isenta aquilo que acontece no país. O senhor concorda com essa percepção? Grotesco, acho que é um exagero, uma vez que essa cobertura, digamos assim, a comunicação do grotesco, ela faz parte de um certo jargão na área de comunicação, que geralmente é um termo criado pelo professor Moniz Sodré, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, a comunicação do grotesco, ela está mais para o escabroso, para o sensacionalista, para digamos assim, uma imprensa, como se diz no Brasil, né, uma imprensa marrom. Então, eu não diria assim que nós chegamos ao ponto de ter, digamos assim, na cobertura política, uma imprensa marrom, mas que ela tem uma tonalidade, tem. Que tonalidade é essa, professor? Então, eu diria que são muitos tons de cinza, mas não chegam ao marrom, sabe? Eu acho que numa sociedade democrática, livre e plural, o interessante é que você tem um pluralismo na comunicação social. Talvez a gente tenha alguma coisa a se queixar em termos dessa pluralidade. Eu acho que o interessante da pluralidade é que você tem razões para distribuir para os vários matizes, cada um deles com as suas razões. Eu acho que é difícil você fazer uma radiografia do momento e de um alvo que está em movimento e que se movimenta em 24 horas. Mas eu diria o seguinte, que no geral, se você tem uma imprensa livre, já é digamos assim, já é uma vantagem, já é, digamos, um avanço. Entretanto, eu não sei se você tem acompanhado, um dos rankings mundiais, desses rankings que avaliam os países, sim. Tem um deles feito pelo Repórter Sem Fronteiras, Sem Fronteiras, né? No qual o Brasil caiu vertiginosamente. 79ª posição, se eu não me engano. Então, isso é um pouco assim comparado com aqueles países onde tem tiranias assim, absurdas, presos políticos, cárceres os mais terríveis. E que são perigosos para o trabalho do jornalista. Isso, e onde o jornalista, os que vão lá, têm um risco muito grande de desaparecer e depois alguém tentar localizar pela Anistia Internacional, pela Cruz Vermelha. Então, tem alguma coisa, eu diria o seguinte, tem alguma coisa desfocada sobre o Brasil neste momento, e no mundo e aqui. Então, eu não colocaria o Brasil lá do 109º lugar. A imprensa é um espaço público que hospeda uma esfera pública, tá? E que provê a sociedade diariamente de informações. Se essas informações forem tendenciosas, evidentemente que haverá prejuízo.
Nós estamos vivendo uma situação que, dependendo da sua posição e da sua simpatia ou da sua tendência pessoal, você tem uma interpretação a gosto. Eu queria justamente levantar essa questão, uma questão assim, o governo tem reclamado muito, né, do que ele chama de vazamentos seletivos, né, com relação ao processo, ou aos processos, às investigações que têm ocorrido a partir da Operação Lava Jato. E ele diz que o governo reclama de que esses vazamentos são vazamentos com o objetivo único de ferir o governo, que seriam vazamentos seletivos. O senhor concorda com isso? Como é que o senhor vê essa questão? Não, primeiramente eu vejo algo inédito realmente, que são, digamos assim, vazamentos que saem dos autos quase que em tempo real para a imprensa. Isso realmente é uma novidade que o jornalismo brasileiro não conhecia. Entretanto, eu acho que isso se contrapõe uma pergunta também, que é o seguinte: pode uma pessoa pública querer privacidade nas contas públicas, quer dizer, do manejo das coisas públicas? Quer dizer, é meio paradoxal. Eu acho que quando um homem público vai para uma função pública, ele tem o ônus de mostrar um retrato antes e depois financeiro, econômico e tal, e mostrar o seguinte: não, eu fiquei rico durante o governo. Agora, uma coisa é a pessoa ficar rica durante o governo, outra coisa é dizer, não, eu fiquei rico à custa do período em que eu estive do governo e do dinheiro público. Quer dizer, outra coisa também que eu acho que a imprensa acaba fazendo uma espécie de um fenômeno que já foi chamado de imprensa tribunal, que é o seguinte: ela tem pressa, ela acusa, ela julga, ela sentencia antes do judiciário. Com a diferença que o judiciário tem numerosas instâncias, recursos, protelações, e aí o que eu diria que a diferença do julgamento da imprensa e do que ainda está em trânsito é que a imprensa acha ótimo o vazamento, mas o vazamento ainda está em trânsito, sabe? É como se você tirasse um carro do seu destino antes dele chegar ao destino. Tem o seu tempo, né? Tem o seu tempo. Eu acho que a imprensa, num momento desse, ela tem que redobrar os cuidados, mesmo que os fatos causem uma certa indignação e um certo espanto. Exemplo, caso do Eduardo Cunha. Todo mundo, fora Cunha, todo mundo disse, mas esse cara já devia estar fora há muito tempo. Mas o tempo do judiciário não é o mesmo tempo. Não é o mesmo tempo da indignação. Sabe? Estúdio Uniceu recebe hoje o professor Luiz Martins, da Universidade de Brasília, e para comentar aqui a cobertura que a mídia vem fazendo dessa crise política em que estamos envolvidos. Professor, vamos falar de imprensa estrangeira, né? A gente tem visto aí nos últimos dias a imprensa estrangeira dedicar um enorme espaço à crise brasileira, né? O senhor tem acompanhado essa cobertura e o que o senhor tem observado no trabalho, na maneira como a imprensa estrangeira vem retratando e vem divulgando as nossas mazelas? Eu acho que aí há pelo menos 3 facetas. Uma delas é o seguinte: a imprensa estrangeira raramente presta atenção no Brasil. Então, o Brasil é notícia, já é alguma coisa... Assim, para o Brasil entrar no agendamento, na agenda da imprensa estrangeira, quer dizer, é interessante. Poxa, o Brasil é notícia. Segundo, mas que tipo de notícia, né? Segundo é o seguinte: eu acho que o que há de realmente de singular é o seguinte, que, curiosamente, enquanto a imprensa nacional ela tenta dizer não há um golpe, a imprensa estrangeira apressadamente diz há um golpe em andamento no Brasil. Tá? E, curiosamente, quer dizer, nós temos uma presidente que é uma ex-guerrilheira, um governo de esquerda, e foi para o solo da ONU e depois o solo norte-americano, capitalista e tal, dizer, dentro do céu, socorro, há um golpe lá. Estão me derrubando. Estão me derrubando. Justamente num país onde tinha fama de derrubar governos, né, de conspirar. E o último golpe brasileiro, que foi o pós-64, contou muito com o apoio norte-americano, da CIA, de sabotagens e tal e tal. A imprensa estrangeira, ela pode ser que daqui uma semana ela não esteja mais falando no Brasil. Não esteja mais interessada no que está ocorrendo aqui. Ou está de olho no outro golpe. Elege outra coisa. Então, assim, ela não terá, como se diz no jornalismo, uma suíte, né? Ela não acompanhará com tanto interesse
a não ser que haja, digamos assim, ganchos muito fortes. Por exemplo, se houver realmente a queda da Dilma. Ou se não houver. O Estúdio Uniceuba recebe hoje o professor Luiz Martins da Silva, professor doutor da Universidade de Brasília. Professor, a gente tem visto, e isso nos preocupa muito, nas recentes manifestações de rua, os jornalistas, alguns veículos e até mesmo os profissionais de imprensa sendo hostilizados, né, por alguns manifestantes. O que significa isso? A imprensa está desacreditada? Por que essa manifestação de hostilidade em relação à mídia? Há duas leituras a se fazer, né? Uma delas o público tem indignação com a tendência manifesta pelo noticiário, ou uma outra interpretação pior seria a seguinte: sabe? É uma ignorância confundir o cavaleiro montado no cavalo com um monstro mítico, sabe? Você atacar um repórter achando que está atingindo a emissora, quer dizer, quebrar um carro da emissora, pô. Então assim, é raro você encontrar algum vandalismo juramentado com um ideológico programático. Geralmente o vandalismo ele é uma manifestação atípica, irracional e digamos, não há muita explicação, sabe? Agora, um vandalismo contra uma instituição que é da democracia é estranho, causa espécie, é doloroso ver o seguinte, que se você tem liberdade até para jogar pedra, por que o outro não tem liberdade para dizer o que quer? Então você diz assim, temos uma opinião, temos um veículo que é tendencioso, qual a solução? Um outro veículo que equilibre. Por isso que eu disse, a receita está na pluralidade, não está em você quebrar, ou você apedrejar, ou você jogar rojão, como aconteceu já em alguns jornalistas, que talvez por isso, então, a explicação de por que o Brasil está caindo no ranking da liberdade de imprensa. Sim, porque quem está de fora olha e diz, poxa, aquele pessoal lá... A violência contra os jornalistas. Não, se aquele pessoal lá apedreja o jornalista. Quer dizer, no ranking, lá tem um índice onde você marca assim, jornalista correu risco, vou baixar. Os lugares mais perigosos para os jornalistas trabalhar, o Brasil hoje é um dos mais perigosos. Agora, você não pode, digamos assim, apedrejar os médicos, porque há uma medicina ruim no Brasil, ou um serviço público, digamos, de saúde que está ruim. Você não pode chegar e dizer, polícia, a viatura da polícia, vão jogar pedra porque a segurança pública está ruim no Brasil. Eu acho que há um erro aí, uma metonímia que é a parte pelo todo, sabe? Então, você quer criar slogans e ir em praça pública e dizer contra a imprensa, vamos protestar por uma imprensa melhor, mas você destruiu o que você tem, porque ela não está boa, quer dizer, eu acho que é falta de conscientização, é falta de, digamos assim, de um respeito cívico para uma instituição que pode ter veleidades? Tem, mas vamos relembrar, me ajude a relembrar qual foi o clássico que disse, olha, eu posso até não concordar com nenhuma das suas palavras, mas eu... vou morrer defendendo o seu direito de discordar. Durante um conflito, durante uma guerra, durante uma contenda, sabe, o mais recomendável vamos ficar no factual, porque é o seguinte, você tem o fato, a análise e a interpretação que, digamos assim, é a mais perigosa, né? Você interpretar para o leitor e dizer para ele, olha, eu já estou te dando o fato, já mastigado, interpretado, analisado e com a minha opinião. A verdade é essa. Aí é o seguinte, aí é uma tutela, não é isso? Então, eu só dizer que um papel fundamental da imprensa é fornecer dados para que o cidadão construa por conta própria o seu esclarecimento. Qual que é o conceito iluminista de esclarecimento? É o uso não tutelado da razão. Se você já dá para o cidadão uma razão tutelada, sabe, você está humilhando o cidadão. Você está, inclusive, dizendo para ele que ele é incapaz de fazer uso da razão independente. Então, acho que os fatos, quaisquer que eles sejam, se eles forem transmitidos com isenção, com idoneidade, já é um serviço público, mesmo que seja a partir do privado. Então, voltando, se você diz para o cidadão qual é a opinião dele, ou qual a opinião que ele deve ter, isso é uma humilhação do cidadão.
você tirar do cidadão, sabe, mesmo que ele possa fazer os juízos mais equivocados, sabe, não existe o chamado esclarecimento. Não existe esclarecimento se ele é fornecido, digamos a assim, priori, on delivery, como é que é? Serviço de entrega rápida de opinião, prêt-à-porter, como os franceses diziam, né? Pronto para vestir. Quer dizer, você dá para o público uma opinião já pronta para ele usar, quer dizer, no mínimo você está zombando de algo que é feito, digamos assim, o povo não é bobo, né? Quer dizer, o povo é o que gritam por aí. Né? Veja bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte, o povo pode fazer os seus juízos, os mais atrabiliários que sejam. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, quando dói, sabe, quando há crise, quando há desemprego, sabe, dificilmente você tem qualquer que seja o governo, dificilmente você tem o povo do lado. Professor, para a gente falar um pouquinho da perspectiva que a gente tem no futuro do jornalismo, no futuro da mídia, né? A gente ouve, já é um lugar comum, a gente ouvir que o jornalismo está em crise, que o modelo de negócios do jornalismo, da maneira como ele está colocado hoje, ele está fadado ao fracasso. E, recentemente, a professora Julia Cage, da Universidade de Harvard, ela publicou um livro onde ela defende que o futuro da mídia está no chamado financiamento coletivo. O que você acha disso, professor? Olha, todas as futurologias se revelaram furadas, né? Não sei, é um perigo fazer futurologia, né? É claro que o modelo de negócios da mídia está problemático. Quantos grandes jornais já faliram, né? Mas, falando em futuro, eu concordo, eu acho que hoje já existe até o fenômeno do eu-mídia, né? Qualquer pessoa pode se transformar num informante, sabe? Agora, produtor de conteúdo. Agora, fazer isso todo dia, toda hora, chova ou faça sol, feriado ou não, durante vários anos e com sustentabilidade, eu diria que só a sociedade consegue fazer isso, nem o mercado. E aí é um perigo quando essa sustentabilidade vem de propina, de caixa 2, até agora, louvado seja, quer dizer, a gente não tem o noticiário dizendo, olha, a pessoa, um apresentador de um telejornal dizendo assim, olha, lamentamos informar que a nossa empresa também está na lista, das propinas. O que a gente vê é informações dizendo assim, temos a informar que um delator disse que tem o nome de 300 parlamentares. Agora, a coisa vai ficar ruim se ficar dizendo assim, olha, além dos parlamentares, tem a imprensa. Tem um jornalista tal. Aí, eu acho que imprensa sem sustentabilidade é um problema. Agora, onde é que no futuro a imprensa vai buscar a sua sustentabilidade? Aí eu me arrisco a dizer que é na sociedade. Muito bom. Professor Luiz Martins, queria agradecer a sua presença, o prazer enorme de tê-lo conosco aqui no estúdio Uniceub. Espero tê-lo aqui outras vezes. Faço votos. Muito obrigado. Agradeço pela oportunidade. O Estúdio Uniceub é produzido pelo Laboratório de Telejornalismo do Centro Universitário de Brasília e transmitido pela TV Uniceub. Eu sou o Henrique Moreira, agradeço a sua companhia e até o nosso próximo encontro. TV Uniceub, feita por profissionais de verdade.